Olá, amigos do portal DI Regional Diário do Iguaçu. Recebemos hoje aqui a visita da deputada federal Ana Paula Lima, do PT, que vai estar fazendo o roteiro aqui pela região Oeste e vai falar um pouco aí do mandato, das ações, lá de Brasília, né, também, da relação com o governo federal. Obrigado, deputada, bem-vinda aqui ao Diário do Iguaçu. Muito obrigada, Bruno. Deixar um abraço afetuoso a todos que acompanham esse portal de notícias de uma extrema importância de estar, né, passando as informações tanto em nível local quanto do estado e nacional para toda a população de uma forma muito democrática, e estou muito feliz de poder participar nesse momento contigo desse bate-papo. Então, a deputada Ana Paula foi 4 vezes deputada estadual, né? Primeiro mandato agora como deputada federal. Aquela pergunta que a gente faz, assim, o que muda, deputada, assim, acostumada aqui no estado, né? E agora, estando lá em Brasília, a gente sabe que tem embates muito mais acalorados, né? Como é que é essa transição, né, de estadual para federal, e como é que está o trabalho lá em Brasília nesses primeiros, né, 9 meses, né, de mandato? 8, na verdade, porque foi 1º de fevereiro, né? 8 meses de mandato. Isso, eu acho que a experiência enquanto deputada estadual nos proporcionou ter uma maior liberdade e principalmente da construção política. Se é uma coisa que defendi muito nos últimos anos, foi a defesa da democracia. E a defesa da democracia também diz respeito a gente também conversar com os nossos adversários políticos, porque a política tem que ser o debate de ideias. Claro que a Câmara Federal é muito maior do que muitas cidades catarinenses, e ali a gente decide os problemas do Brasil, não somente do estado a que pertence, que é o estado de Santa Catarina. Claro que a minha visão maior vai ser para trazer os investimentos tão importantes do governo federal para o estado de Santa Catarina, e isso tem acontecido nesses primeiros 9 meses do governo do presidente Lula. Então é uma felicidade muito grande, primeiro, de estar vivenciando esse novo momento no Brasil. E a nossa missão, uma delas também, além da defesa da democracia, é pacificar o nosso país. Primeiro porque já as eleições já acabaram de 2022 e agora a gente tem o plano de trabalho de união e reconstrução do Brasil. Então, participar desse momento tão importante do Brasil, da política brasileira, é uma honra para mim, e poder representar o povo catarinense naquele espaço democrático, porque são vários partidos políticos, você tem que trabalhar com as divergências partidárias, mas nós temos que fazer a boa luta, né? O bom debate, o debate de argumentos, de ideias, para melhorar a vida das pessoas. Acho que foi para isso que o povo catarinense me elegeu, para ser uma voz atuante, para fazer as leis para o povo brasileiro, trazer os investimentos para Santa Catarina, e é muito importante que a gente também tenha a presença feminina naquele espaço político que ainda é muito masculino. Estou muito feliz de estar participando desse momento. São muitos temas, diversos temas. O Brasil é um país continental, então cada região, né, é diferente. Santa Catarina, nós também temos essa diversidade, nós temos o litoral, a serra, o Planalto, o oeste de Santa Catarina, e nós também sabemos que há diferenças. Então, tem sido uma experiência maravilhosa, e quero aqui confessar que eu não imaginei que em muito pouco tempo a gente ia recuperar a credibilidade do Brasil em nível dos países e outros países, né? Como também a credibilidade do governo do presidente Lula para a nossa população. Nós sofremos muito, falo da minha agremiação partidária, que é o PT, nós sofremos muito nos últimos anos, né, da desconstrução, da fábrica de mentiras e fake news, essa epidemia de mentira, mas o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma fizeram muito para o povo brasileiro, e principalmente para o oeste de Santa Catarina e para o nosso estado. Eu vim aqui hoje nós estamos comemorando o aniversário da nossa Universidade da Fronteira Sul, 14 anos, a expansão dos institutos federais. Pela primeira vez no governo de um presidente que a universidade sai da ilha e vem para o interior. Então, eu posso aqui
destacar várias obras que aconteceram anteriormente no governo do PT. Nos últimos 6 anos, muito pouco foi acrescentado, ou quase nada, e nesses primeiros 9 meses aí, muita coisa tem acontecido. Então, aproveito também a oportunidade de voltar aqui ao Oeste, agradecer esse voto de confiança e dizer que a gente está à disposição para muito trabalho. Não é pouco não, é muito trabalho. Mas a população nos elegeu para isso, para resolver o problema onde as pessoas moram e é nas cidades. Deputada, já tem aí 9 meses, né, como foi citado, do governo do presidente Lula, e a senhora faz parte da base do governo. Teve já importantes projetos, né, reforma tributária que foi aprovada e tal. Queria que destacasse isso, né, porque se imaginava às vezes que o início do governo não ia ter tantas conquistas do ponto de vista do Congresso, né, de aprovação, e por enquanto está vendo, né? Como é que foi como é que está sendo esses bastidores aí da questão de votação do governo, e como é que a senhora está vendo, né, essas votações e esses projetos que estão sendo aprovados agora nesses primeiros meses de governo? Eu acho que a gente tem que discutir a política partidária somente nos processos eleitorais. Depois que acabam os processos eleitorais, nós temos que discutir os problemas da nossa nação. O governo do presidente Lula e o presidente Lula é muito hábil nessa articulação política. Nós não fizemos a maioria dos senadores ou dos deputados e deputadas federais, mas nós estamos fazendo uma composição do governo e nós estamos fazendo o debate grandioso, que é o debate político, que a política é a ciência das ciências, e a gente tem que acreditar, porque tudo na nossa vida depende da política, inclusive o ar que a gente respira. Então, nesses primeiros meses, desses 9 meses do governo do presidente Lula e 8 meses que eu estou na Câmara, eu destaco que nunca se votou tanto projeto, tanta política pública, de recomposição das políticas públicas, tão rapidamente. Cito, por exemplo, Bruno, que faziam 6 anos que não tinha um aumento real do salário mínimo, e aconteceu. A correção da tabela do imposto de renda, que há muito tempo esperado. Mas não chegou a 5 mil. Mas no primeiro momento já foi para R$ 2.600, que é importante isso também para a economia. Nós aprovamos a reforma tributária que há 30 anos tramitava no Congresso Nacional. Nós votamos o arcabouço fiscal. Nós votamos o programa Mais Médicos, o programa Minha Casa Minha Vida, a farmácia popular, a igualdade salarial entre homens e mulheres, a recuperação de recursos, votamos essa semana, a recuperação financeira dos governos federais e dos governos municipais, que muitos prefeitos e prefeitas pediam. Santa Catarina vai receber agora 600 milhões de reais. E principalmente, o que a gente acha de muito importante é que agora a gente possa fazer planejamento dos investimentos necessários. Veja bem, nós temos 5 grandes obras de infraestrutura em Santa Catarina que estavam inacabadas, que é a 470, a 280, aqui no Oeste a 163, a 282 e a 285 no sul do estado de Santa Catarina. São obras que foram retirados recursos. Só nesse primeiro ano do governo do presidente Lula foi 1.400 bilhões de reais para terminar essas obras. Qual é a orientação? Termina as obras inacabadas de infraestrutura, na área da saúde, as unidades de saúde, na área da educação, creches, escolas, quadras esportivas que estavam todas sem recursos. E os programas agora, que é um programa grandioso que nós também aprovamos, que é o Programa de Aceleração e Crescimento, que Santa Catarina também vai ser beneficiada com 48 bilhões de reais para fazer os grandes projetos em prefeituras, mas também projetos do governo do estado. Então foi assim, muito trabalho. Aí as pessoas assim, Ana Paula, faz tanto tempo que a gente não se vê, que a gente não se encontra. Quero dizer para vocês que eu sou vice-líder do governo do presidente Lula. Então é de segunda a sexta e às vezes finais de semana que a gente tem trabalhado constantemente, né, para resolver esses problemas que o povo brasileiro tem enfrentado. Olha, o preço da carne caiu hoje,
né? A gente ia no supermercado, via o preço do óleo da cozinha a R$10, R$11, o preço da carne um absurdo. E com a aprovação da reforma tributária, 1.300 itens não vão ser taxados, que são os produtos da nossa cesta básica. Então, assim, ó, o trabalho é grande, mas é importante, mas nessa conjuntura que está com o Congresso, ainda que nós não temos a maioria, nós conseguimos fazer o debate político de aprovar, né, os grandes projetos para o Brasil. E isso tem acontecido constantemente a toda semana. Deputada, eu queria te perguntar a respeito das suas pautas agora mais individuais, né? Que falasse um pouco também já desse roteiro aqui na nossa região, aqui na região S, e as tuas pautas, né? O que você, nesses primeiros meses aí, tem trabalhado, ou que está planejando aí implementar ao longo do mandato, né? Tem projetos que às vezes demoram um pouco ali para conseguir estruturar, mas quais são os teus projetos, as pautas e também do roteiro aqui na região? Esse ano também nós fomos, né, surpreendidos por alguns atos de violência, vou falar aqui para a cidade, né, que foi a invasão naquela creche em Blumenau, onde morreram algumas crianças, e um projeto que já aprovei, né, deputada de primeiro mandato, a gente já entrou com um projeto de aprovação, foi a segurança e paz nas escolas e creches do nosso país, projeto que tramitou, outros 17 estão sendo analisados, porque passa por diversas comissões. Eu sou titular, por exemplo, da Comissão de Saúde, também faço parte da Comissão de Constituição e Justiça. Eu digo que a gente priorizou os grandes projetos que vão beneficiar o povo brasileiro, mas especificamente na minha área, eu estou mais na área da saúde e educação, e também para as mulheres vítimas de violência, que a gente tem feito um grande debate, e a boa nova hoje também anunciada pelo governo federal é que a Caixa Econômica agora vai conseguir pagar o aluguel social para as mulheres vítimas de violência, porque infelizmente, né, há uma epidemia de violência contra as mulheres e crescendo, né? Crescendo constantemente, e muitas não conseguem sair, né, desse estágio de abuso e violência por falta das condições financeiras para abrigar elas e os seus filhos. Esse é o aluguel social, né? No caso, esse é o aluguel social. Sim. Mas a gente tem que debater temas muito importantes, porque a gente não precisa só proteger a mulher, nós temos que mudar essa cultura da violência no nosso país. E mudar essa cultura da violência no nosso país não adianta só fazer o tratamento e o acolhimento da mulher e seus filhos. Nós temos também que tratar os homens, né? Tem programas importantes no estado de Santa Catarina, a gente já acompanhou isso, porque o ciclo da violência ele precisa ser rompido. E só vai ser rompido quando a gente fazer o tratamento, o acolhimento, né, e mudança cultural com homens e mulheres conjuntamente. O que eu destino também para Santa Catarina foi os recursos na área de saúde, que a gente conseguiu viabilizar, conforme a tramitação e aprovação do PEC da transição, que era para terminar essas longas filas das cirurgias eletivas, que o governo federal alocou recursos aqui no governo do estado de Santa Catarina, investimentos nos nossos hospitais filantrópicos. Aprovamos um projeto muito interessante, que é o aumento da contratualização, né, feita pelos hospitais que atendem a maioria, mais de 60% do Sistema Único de Saúde, e que pode receber um recurso a mais. A gente sabe da demanda muito grande. Eu acompanho aqui o Hospital Regional da região, que já foi me visitar no gabinete, e que a gente vai aportar também recursos para que a gente possa resolver o problema do custeio, que é um problema, né? Não é só o problema de investimento, é o custeio que é caro. E um debate que a gente tem feito muito no Ministério da Saúde é para a correção da tabela SUS, que é muito baixa ainda, né? Esse é talvez o principal problema aqui do hospital, né? É a correção da tabela SUS. Então,
dizer para vocês que em 8 meses aprovar um projeto, e estamos quase aprovando, que é a questão da segurança, a gente tem feito bastante, né? E a minha vinda aqui no oeste de Santa Catarina é que a gente pensa onde os pés pisam. Então, se eu venho para cá, eu tenho que saber as demandas daqui. E a gente está tratando um assunto muito importante, que já foi manchete em várias portais de notícias, que é a questão dos produtores de leite, né, que envolve a importação do leite, principalmente o leite em pó da Argentina e do Uruguai, que está gerando um problema muito grande com o pequeno produtor, que muitos estão desistindo, né, dessa rede, né, dessa rede de produção que é a cadeia do leite. E a gente veio, então, conversamos com o presidente da associação de produtores de bovinos aqui da região, e ele trazendo a importância que tem o governo federal agora fazer a recuperação ou prorrogar, né, as dívidas que os produtores de leite têm com as instituições bancárias. Então é um tema que também tenho debatido, tenho levado, vou aqui visitar diversos municípios para a gente poder também transformar, né, as dúvidas, os problemas das pessoas em projetos de lei que possa vir a lei. Essa é a nossa demanda aqui no oeste de Santa Catarina. Legal. Além dos investimentos, né? Sim. Porque cada conversa que a gente tem, eu vim aqui para as comemorações do aniversário da Universidade da Fronteira Sul, que hoje completa, no dia de hoje, 15 de setembro, completa 14 anos, a posse do reitor, né, que tomou posse aí no dia 30 de agosto, a necessidade da ampliação de cursos e de investimentos nessa área. Uma universidade que tem 14 anos, ela precisa agora a criação do parque tecnológico, trazer novos cursos. Então foi essa demanda que a diretora do campus, a enfermeira Adriana, né, nos trouxe para debater agora no orçamento, que começamos a deliberar a partir de outubro. E a gente tem, além das emendas individuais, tem todos os programas do governo federal que está aberto para a expansão do ensino público e gratuito, trazer investimentos nessas áreas. Eu acredito que aqui a demanda maior já foi sinalizada, que é a duplicação da 282, né? Agora foi liberada 15 quilômetros da 163, né? Uma pavimentação de cimento de concreto, que ali transita grandes caminhões, né, pesados, né? Ter maior durabilidade, né? Para suportar o peso, né, dessas carretas, que é de Dionísio Cerqueira a São Miguel do Oeste. E a 282 é uma luta antiga, que é a duplicação. Mas hoje mesmo eu falava, a gente tem que discutir outros modais, né? A questão da mobilidade urbana é um problema dos municípios, mas é também um problema do Estado e do Brasil. Então a gente precisa pensar num transporte coletivo, em trens, em VLTs, que é o que o mundo fez, e discutir um pouco mais o transporte coletivo, porque o transporte individual é importante, mas tem deixado muito congestionamentos, e a 101, por exemplo, que foi duplicada no governo do presidente Lula, ela já em alguns espaços, com a duplicação, já está acontecendo o engarrafamento, diante da demanda de um grande número de veículos. Não que eu sou contra os veículos, mas a gente também tem que ter outros meios de transporte. A Europa toda tem metrô, tem trem, e isso serve muito bem à nossa população. E o Brasil já vivenciou isso. Na época de Mauá, que fazia os primeiros trilhos de trem, depois a gente se rendeu aos Estados Unidos para comprar caminhão e pneu, né? E acabamos com as nossas ferrovias. E a ferrovia, né, denominada aqui a Ferrovia do Frango, ela precisa sair do papel, né? Então vamos ver se a gente consegue agilizar tantos problemas que a população nos coloca aí para solucionar. Obrigado, deputada, pela sua entrevista, pela visita, né? E bom mandato aí ao longo dos próximos anos aí.
Muito obrigada, Bruno, por esse espaço tão importante e democrático, né? Que esse é o portal de notícias e sempre à disposição. Obrigado a todos também. Até o próximo Talking Day.